Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos agora iniciar a nossa última aula da disciplina de Inovação e Melhoria Contínua. Nós vamos abordar aí o tema Métodos das 4 ações e dos 6 vetores. No final da nossa terceira aula, nós abordamos um pouquinho a respeito do que são, os métodos das 4 ações ou do que é o método das 4 ações. E nós vamos explanar um pouquinho mais para que a gente possa aprofundar o nosso entendimento a respeito disso. Né? E também para que a gente possa aí, aprender um pouquinho do método dos 6 vetores. Então, nessa aula nós vamos aprender algo a respeito disso. A gente falou um pouquinho sobre o método das 4 ações e o método das 4 ações ele nada mais é ou ele vai aí conduzir a mudança nas atividades de processo necessários quando a gente fala da organização, quando nós falamos propriamente dito do cliente, onde nós vamos melhorar o processo aí de melhoria contínua com relação aos desejos do cliente. Então, ele é utilizado para desenhar aí o modelo operacional futuro de determinado produto ou estabelecimento e ele é necessário aí para consultar os clientes e os seus requisitos atuais e futuros. Então, eu lembro que nós falamos aí um pouquinho das 4 ações desse método, né? E nós vamos abordar aí, aprofundar aí a questão dos 4 métodos que são reduzir, eliminar, elevar e criar, que são esses 4 itens aqui, e nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais a respeito desse método, né? Dessas 4 ações. Então, para que a gente possa aí esmiuçar cada item desse, para que a gente possa aí entender por que nós estamos falando desse método, né, das 4 ações nessa disciplina de inovação e melhoria contínua, a gente precisa entender que esse método ele tem como objetivo trazer inovação de valor para o comprador, para o cliente. Então você tem determinado produto, você está vendendo determinado produto ou serviço e você utiliza esse método para trazer inovação de valor para o seu cliente. Como? Primeiro, a intenção de nós utilizarmos esse método é primeiro reduzir e eliminar os custos. Então, quando a gente fala desses 2 primeiros aí de reduzir e eliminar, nós estamos vendo que nós, utilizando esse método, ele vai trazer a redução e também vai eliminar os custos. E, ao mesmo tempo, elevar e criar valor para o comprador. Então, quando eu utilizo o método das 4 ações, ele, ao mesmo tempo que eu estou reduzindo e eliminando custos, eu estou elevando e criando valor para o meu comprador, para que eu possa trazer inovação de valor, inovação para o meu comprador. Então, notem que o método das 4 ações tem esse objetivo e ele é muito claro, tá? Mas eu não quero parar só por aqui explicando a respeito disso. Então, a gente vai aprofundar cada um desses para que a gente possa progredir e aumentar aí o nosso conhecimento a respeito disso, tá? Deixa eu já deixar separado aqui uma caneta aqui para que a gente possa ir falando de cada um desses itens. Então, primeiro, a gente vai falar da questão de reduzir, tá? A questão de reduzir, né? Quando nós utilizamos esse método, a primeira pergunta que nós devemos fazer é: o que eu posso reduzir na organização? Então, poxa, o que eu posso aqui reduzir? Então, vamos supor que de repente na sua empresa, no seu estabelecimento, você pense e fala: poxa, eu posso reduzir a quantidade de papel aqui. Eu vejo que a gente está criando muito papel para fazer divulgação e nós podemos usar as redes sociais. Então, vamos reduzir a quantidade de papel? Então, esse é um dos itens. E aí depois nós temos
o segundo aqui, que é eliminar. Então, a pergunta que nós devemos fazer nesse item é: o que eu posso eliminar de vez na organização? O que nós podemos eliminar de vez? Então, eu posso pensar e fazer essa pergunta: o que nós podemos eliminar de vez aqui? Ah, eu posso, por exemplo, em uma farmácia, eliminar a questão das senhas, que isso está atrasando muito o serviço, o meu cliente tem ficado insatisfeito, então eu vou aí melhorar o meu serviço, o meu atendimento e diminuir a fila, porque meu cliente chega, tem que pegar fila, ficar esperando um bom tempo, tem que pegar senha. Eu quero eliminar esse processo. Eu quero que o meu cliente chegue e ele já não fique muito tempo na fila e já seja atendido. Então, eu quero eliminar a burocracia no meu estabelecimento. Então, esse é mais uma das perguntas que nós devemos fazer. Do que eu posso eliminar de vez na organização? A outra questão é elevar. Então, a pergunta que nós devemos fazer utilizando esse método das 4 ações, o outro item é elevar. Então, o que eu posso elevar na organização? Ou seja, o que eu posso tornar o meu serviço melhor? Que ele seja melhor do que os meus concorrentes. Poxa, de repente eu vou criar um produto, eu vou pegar um produto e vou elevar ele na organização. Poxa, esse produto vai ser melhor do que tem no meu concorrente. Então, nós devemos fazer essa pergunta quando nós falamos em elevar. E por último, o criar, né? O que eu posso criar na organização? Então, quando nós utilizamos o método das 4 ações, devemos fazer todas essas perguntas e, por último, ali criar. O que eu posso criar na minha organização? Então, nós devemos pensar aí e falar o que eu posso criar de algo novo aqui. Qual produto que eu posso lançar que ele traz uma inovação, que ele é inovador, que ele é novo. Então, eu posso fazer essa pergunta, né? Para que a gente possa, diante dessas 4 ações aqui, tá, desse método, nós podemos trazer inovação de valor para o meu cliente. Então, esse método das 4 ações é para trazer inovação de valor para o meu comprador, para o meu cliente. Então, nada mais é do que esse método das 4 ações trazer inovação de valor para o meu comprador, para o meu cliente, tá? E aí a gente pode utilizar esse método tranquilamente, porque a disciplina que nós estamos falando é inovação e melhoria contínua. E eu utilizando esse método, eu consigo trazer a melhoria contínua para a organização. Então, eu acredito que agora ficou um pouquinho mais claro, né, do que é esse método das 4 ações, de que nós devemos, recapitulando, trazer a redução e eliminar os custos e também, ao mesmo tempo, elevar e criar valor para o meu comprador. Fazendo isso, eu crio inovação de valor, porque eu estou reduzindo os custos e eu estou criando e elevando valor para o meu comprador, utilizando essas 4 ações de reduzir, eliminar, elevar e criar, que foram as perguntas que eu coloquei aqui para que a gente possa crescer no entendimento a respeito disso, tá? Então, a questão do método das 4 ações é isso que nós temos para aprender e crescer no nosso entendimento. E aí nós entramos para o método dos 6 vetores. E o que seria esse método dos 6 vetores, né? O que é esse método dos 6 vetores? E aí quando a gente pensa vetores, poxa, o que é vetores primeiramente? Né? E para a gente entender o que é vetor, né? O que é essa palavra vetor, a gente tem que entender que a palavra vetor ou vetores aí, ela tem diversos significados dependendo da área de atuação. Então, por exemplo, os vetores, nós iremos verificar essa palavra vetores em cálculos matemáticos, na física,
nós iremos encontrar essa palavra vetores na área hospitalar, na área clínica, na área médica. Nós vamos identificar vetores, por exemplo, uma empresa tem ali o prédio dela e no prédio ela quer eliminar os vetores que aparecem no porão, por exemplo. O que são vetores nesse sentido? Vetores são ali os roedores, os ratos. Então, em cada segmento, a palavra vetor vai significar algo. Então, para que a gente possa entender o que é o método dos 6 vetores, vamos entender o que essa palavra vetor vai significar para a gente aqui do nosso entendimento de inovação e melhoria contínua para o nosso segmento. Então, os vetores aqui é a luz da palavra mesmo. E o que significa vetores, né? Vetores significa ali no substantivo masculino, ele significa que é a ação de conduzir, tá? Alguma coisa. Então, é a ação de conduzir e de ter se portar de alguma coisa. Então, os vetores é mais para esse sentido. Então, é só nós substituirmos a palavra aqui. Método dos 6 condutores ou dos 6 portadores. Então, vetor para a gente aqui significa condutor ou portador. Então, quando nós falamos método dos 6 vetores, nós estamos falando método dos 6 portadores, dos 6 condutores. Quais são esses condutores? Quais são esses portadores? Nós vamos entender quais são esses 6 condutores ou 6 portadores, tá? Mas, fechando aqui, o método dos 6 vetores, aí ele é um método utilizado para melhoria decorrente de fatores internos, tais como sugestões de usuários levantadas durante o mapeamento de situação atual. Então, poxa, nas aulas anteriores nós falamos aí de planejamento estratégico, né? De uma empresa que faz um planejamento estratégico. Então, de repente, uma empresa ela está fazendo um planejamento, mapeando a sua situação interna ali, e o método dos 6 vetores ele vai auxiliar nas melhorias decorrentes de fatores internos. Então, ele auxilia melhorias aí nessa situação. Também em novas normas de qualidades implementadas, novas funcionalidades de tecnologias de informação disponível. Então a gente vai ver que o método dos 6 vetores ele vai auxiliar nesse sentido, tá? Na melhoria de fatores internos da organização. E aí, quando a gente fala de fatores internos, nós vemos que a organização ela tem um processo operacional, um processo interno. E esse processo interno, geralmente, ele consome uma maior quantidade de recursos da organização quando ela vai entregar algum serviço ou produto para o cliente. Então, tem uma demanda grande. E aí a gente pensa, por exemplo, uma indústria. Aí vamos colocar aí uma indústria farmacêutica. Ela tem o seu processo operacional para que ela possa oferecer o produto ao seu consumidor. Então, dentro desse processo operacional, pensando de uma maneira aí básica, no setor de produção, por exemplo, ali naquele setor nós temos o maquinário, nós temos as embalagens, aí nós temos as esteiras, as peças, a manutenção. Então, o processo operacional ele vai consumir bastante recursos da organização. E aí, quando a gente utiliza esse método dos 6 vetores, nós vamos ver que dentro desse processo operacional, a situação é para reduzir o tempo, reduzir as atividades. E aí, nós vamos detalhar esses 6 vetores aí, esses 6 condutores, para a gente entender como que a gente faz e utiliza esse método aí, tá? E aí, a gente vai crescendo no entendimento aqui, né? Ao buscar maior produtividade, estaremos tratando que o processo operacional cumpra seus objetivos com o menor consumo possível de recursos
sem detrimento da qualidade desejada pelos clientes. É aquilo que eu estava falando, né? Visar reduzir os custos ali, reduzir as tarefas para que tenha melhores recursos. E aí a gente vai ver agora, né, essas 6 vertentes de melhoria quando a gente fala do método dos 6 vetores, né? E aí a gente acaba chamando de 6 vetores de ganho. Então, agora nós vamos ver quais são esses 6 vetores, tá? E aí, lembre-se que eu falei, vetores é a mesma coisa de condutores, de portadores. Então, aqui chamamos de condutores de ganhos. Então, nós vamos ver aí quais são esses 6 condutores, esses 6 portadores ou vetores de ganho. Primeiro, nós temos aqui o primeiro vetor, o primeiro condutor desse método é a eliminação de atividades hoje executadas, porém não necessárias, né? Nós vamos detalhar isso daqui a pouco. Segundo é a eliminação ou diminuição de retrabalhos. Terceiro, possibilidades de fazer em paralelo atividades hoje sequenciais. O quarto método, redução do consumo quantitativo e qualitativo de todo tipo de recursos. O quinto, melhoria da qualidade de execução do processo. E o sexto método aí dos 6 vetores é a padronização para diminuir a dependência do recurso humano. Então esses são os 6 métodos aí dos vetores. Então, o método dos 6 vetores nós estamos visualizando aqui, que é esses 6, que são esses 6 aqui, tá? Mas aqui, para mim, eu acho que não basta, porque quando nós estamos aí crescendo no entendimento, se eu falar só isso, eu acho que fica bem superficial para a gente. E aí eu quero me aprofundar um pouco mais em cada um desses métodos utilizando exemplos, tá? E aí eu separei aqui para a gente essa tabelinha aqui para que a gente possa entender cada um desses métodos aí, cada um desses vetores, condutores ou portadores, tá? Então nós temos os 2 primeiros aqui. Quando nós falamos de eliminação de atividades e eliminação de retrabalhos, nós estamos vendo aqui que quando nós vamos ter a eliminação de atividades e a eliminação de retrabalho, nós conseguimos encontrar esses processos aqui, ó, que é quando eu tenho eliminação de atividades, eu tenho menos atividades e menos retrabalho, eu vou ter menos tempo em determinada situação, tá? Menos custo e eu vou ter mais resultado, mais volume e mais resultado. Ou seja, eu estou em um estabelecimento interno, um processo organizacional interno, um processo operacional interno. Aí eu penso, poxa, esse trabalho ele está demandando muito tempo e os funcionários estão tendo muito retrabalho para fazer esse processo aqui, né? Eles estão tendo muito retrabalho. Então, vamos utilizar o método dos 6 vetores? Então, o primeiro é eliminação das atividades e o segundo é eliminação de retrabalhos. Então, eu conseguindo eliminar o tempo aqui, fazer a determinada situação com um tempo menor e eu também não tendo retrabalho para fazer determinada situação na empresa, eu vou ganhar com tempo e eu vou aumentar o meu volume de trabalho, vou aumentar a minha produtividade e vou aumentar o meu resultado e vou ter custos menores. Então, se eu faço determinado trabalho em menos tempo e que não tenha retrabalho, então, poxa, eu vou ganhar com tempo e vou ganhar no meu resultado. Por exemplo, eu estou no setor de embalagem ali de determinado produto e, poxa, toda vez eu tenho que ficar desmontando as caixas que saem errada, porque eu tenho que desmontá-la e devolver de volta para outro setor. Poxa, então vamos eliminar isso? Vamos eliminar. Vamos fazer e pensar em uma forma de que não precise mais ter retrabalho em ter que desmontar as caixas. Isso é uma forma da gente pensar aqui em eliminar tempo, diminuir os custos e retrabalhos e aumentar o nosso resultado, tá? O terceiro vetor ou condutor aí
é quando nós pensamos em possibilidades de fazer em paralelo atividades hoje sequenciais. Então, poxa, o que isso quer dizer? Eu trabalhar mais paralelo, paralelismo, né? É eu ganhar em tempo e em volume. E aí o que eu posso pensar em possibilidades de fazer em paralelo? Poxa, de repente eu trabalho em uma loja e quando eu estou ali na loja vendendo determinado produto, enquanto eu estou vendendo um determinado produto, eu posso fazer o cadastro do meu cliente. Então, poxa, eu estou fazendo uma atividade paralela. Eu estou vendendo um produto, mas eu também já estou fazendo um cadastro do meu cliente com um tablet ali, por exemplo. Então, eu vou reduzir o meu tempo que eu teria que fazer um cadastro de um cliente depois e eu vou aumentar o meu volume. Então, eu vou ter um volume maior de cadastros, tá? Isso é um exemplo. O outro método aqui, que é o quarto, é a redução de consumos quantitativos e qualitativos de todo tipo de recursos. Redução de recursos. E quando eu tenho uma redução de recursos, eu tenho custos menores e resultados maiores. Então, eu vou diminuir determinado tipo de recursos. Poxa, isso aqui não precisa comprar. Então, eu vou diminuir os recursos, mas eu vou diminuir os meus custos que eu vou ganhar, né? Não comprando determinado produto que não precisa, e eu vou aumentar o meu resultado. E aí o quinto método, né, dos 6 vetores, é a melhoria de qualidade de execução de processo. Então, nós estamos falando de melhoria de qualidade. E aqui, ó, nós temos mais qualidade, e eu tendo mais qualidade, eu diminuo a gestão, diminuo os custos e também diminuo e aumento os meus resultados, tá? Então, na execução do processo, e aí a gente pode pensar em um processo onde nós temos os funcionários e nós podemos reduzir a quantidade aí de funcionários que estão fazendo trabalhos que não são necessários, ou não na questão de reduzir funcionários, mas poxa, eu tenho um setor que eu tenho 7 líderes, não preciso ter 7 líderes aqui. Eu acho que só um líder é suficiente para dar conta aqui e não ficar sobrecarregado. Então é a gente diminuir e aumentar a qualidade aqui. Aumentar a qualidade para diminuir os custos e aumentar os meus resultados. E por último, eu tenho a padronização. Tá? E quando a gente fala da padronização dos 6 vetores, é a gente diminuir a dependência do recurso humano. Então, é a padronização, o último método. Então, eu diminuo o treinamento. Poxa, todo dia a empresa tem treinamentos. Não precisa, um treinamento só por semana, a gente já consegue alinhar todos os processos aqui. Eu vou diminuir os meus custos aí com comes e bebes, por exemplo, e vou aumentar os meus resultados. Tá? Ou eu também aumento a qualidade e diminuo a gestão, é aquilo que eu falei. Poxa, eu tenho um setor que tem 3 pessoas e 4 líderes, não precisa, um líder só dá conta. Então eu diminuo nessa questão, diminuo os custos na questão de salários e aumento os meus resultados. Tá? Então, pessoal, o método dos 6 vetores vai trazer para a gente aqui esses 6, tá? Esses 6 vetores, ou, como eu falei, esses 6 condutores ou portadores, tá? Para que a gente tenha algo muito básico. Quando eu utilizo o método dos 6 vetores, quando a gente pensa na área operacional ali da organização, é para que eu tenha a redução do tempo e aumentar o meu resultado. Então, notem que aqui, ó, diminuir o tempo para isso, diminuir o tempo, diminuir os custos e aumentar o resultado. Então, basicamente, eu preciso, utilizando esse método dos 6 vetores, reduzir o tempo, diminuir os custos e, ao mesmo tempo, aumentar os meus resultados e o meu volume de trabalho. Tá? O meu volume de trabalho no sentido de aumentar a minha produtividade. Certo, pessoal? Eu acredito que a gente conseguiu aí aprender um pouquinho mais a fundo desses métodos, né? O método dos 6 vetores e o método das 4 ações.
Então, foi algo muito, acredito eu que tenha sido algo relevante para o nosso entendimento e também para a gente aprender um pouco mais a fundo a respeito desses métodos, tá? Para finalizar, eu tenho aqui as questões para vocês responderem. Eu deixei duas questões aqui, então eu fiz duas para que a gente possa detalhar muito bem. Tá? A primeira é: faça um resumo detalhado sobre o método das 4 ações. Então, eu quero que vocês façam o método, façam um resumo detalhado. Então, poxa, comecem lá. Eu entendi que o método das 4 ações ele é útil para que possa melhorar o serviço com os meus clientes. Também pensando nisso, utilizando esse método, eu posso utilizar ali o reduzir, o eliminar. E quando a gente fala em eliminar, funciona e vai embora. Tá? Eu quero um resumo detalhado. Olha só, já passei aí metade da resposta da atividade. Tá? Então eu quero que vocês detalhem aí. O segundo faça um resumo detalhado sobre o método dos 6 vetores. Então, a mesma situação. Eu entendi que o método dos 6 vetores ele é útil para melhorar os serviços operacionais e dentro desses métodos nós temos o vetor 1, explica, vetor 2 explica, 3, 4, 5 e 6 e faça um resumo detalhado. Tá certo, pessoal? 2 questões só, mas eu quero que vocês coloquem a mão na massa aí e coloquem o entendimento de vocês. Como eu falei, vamos aprofundar o nosso conhecimento aí, tá? E colocando com as palavras de vocês. Tá certo, pessoal? Foi uma honra ministrar essa disciplina para vocês. Fico muito feliz, estamos chegando ao final dela, né? E espero que a gente possa ter aprendido um pouquinho aí a respeito de inovação e melhoria contínua. Tá bom, pessoal? Até mais. Tchau, tchau.